vamos ouvir a respeito de José. José vai ser, a partir de agora, o personagem principal. Juntamente com José, Judá. Então, esses dois vão se tornar agora os principais personagens do livro de Gênesis. Já ficou para trás agora a história de Jacó. Apesar, olha aí o versículo 1 do capítulo 37. De começar assim o capítulo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E logo depois nós lemos, tendo José 17 anos, então nós vamos ver aqui aquele que não é o primogênito. Parece muito com a história de Jacó, não é mesmo? E Isaac e os seus antepassados. Não é o primogênito, mas ele vai ter as funções, as características da liderança, juntamente com Judá, que também não é o primogênito. O primogênito é Rúben, que infelizmente peca contra seu pai, então é destituído da sua primogenitura. Então nós vamos ver aqui a história de José, e José foi transformado pela perseverança, tá certo? Então nós temos um desafio hoje de expormos 4 textos bíblicos diferentes. Então o pastor pode me dar umas 2h30, se ele quiser aqui. Pode ir embora. Obrigado, pastor. Então. Aguentem aí, por favor. 4 textos diferentes. Esse aqui é o primeiro. Em Gênesis 37. José transformado pela perseverança. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que José foi transformado pela perseverança, perseverando na tribulação. Perseverança na tribulação. Leia comigo a partir do verso 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta até o fim do nosso estudo. Gênesis, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que estava andando errante pelo campo. Ele perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos adotar. Então, seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E, tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Até aqui. É necessário que nós olhemos para todo o contexto desse texto. Contexto que nós já conhecemos. Nós estamos entrando aqui nesse ato do livro de Gênesis, em que a família pactual, a família que Deus escolheu, ela está no centro do palco. E essa família, como nós podemos perceber, ela está em choque.
ela está em conflito. Quando nós começamos o capítulo 37, nós estamos vendo que aqueles que são os escolhidos, eles são ciumentos, arrogantes, eles cultivam amargura no coração e eles também estão dispostos a se tornar assassinos, a fim de calar ao seu irmão mais novo. Aqui, a família pactual está mostrando o seu verdadeiro coração e nós vamos ver que quando Deus chama, Ele também vai tratar para que essa família, então, possa levar adiante as promessas feitas a Abraão. Então, o Senhor, quando Ele chama os seus eleitos, Ele vai transformar os seus corações, como nós temos aprendido. Ele vai afinar, Ele vai talhar, Ele vai amassar, para que esses, então, sejam transformados e usados futuramente nos propósitos do Senhor. José, ele se mostra, no início do capítulo, um rapazinho gabola. Ele é um pouco imaturo, infantil. Alguns vão dizer que José aqui não está sendo orgulhoso. Na verdade, ele está apenas relatando os seus sonhos à família, aos seus irmãos e aos seus pais, ao seu pai, né? E eu concordava com isso, até estudar as palavras que o texto nos mostra aqui. Olha só comigo o verso 6 do capítulo 37. Rogo-vos, ouvi este sonho que tive de José. A palavra aqui, essa expressão, rogo-vos, e logo a seguinte, ouvi, mostra que José, ele de fato queria chamar a atenção. Ele queria que a atenção fosse para ele. Não é apenas um rogar, como nós conhecemos na nossa língua. Mas José, sim, ele quer dizer aos pais e aos irmãos aquilo que ele tem sonhado. E ele quer mostrar, em certo sentido, que ele vai dominar sobre os irmãos. Em todo o texto, José é tido como um homem bom. Em todo o texto, em toda a narrativa, até o final de Gênesis. Mas aqui a sua gabolice não deve ser imitada, e nós vamos aprender isso. Porque os propósitos de Deus vão se cumprir na vida de José. Mas José, ele também tem a sua responsabilidade. Os seus irmãos, com certeza, eles não são diferentes de José. Na verdade, eles vão se mostrar aqui que são piores do que José. Mas José, ele se mostra um pouco imaturo ainda no início da sua caminhada, um pouco infantil. Até mesmo porque, versículo 2, olha aí comigo na sua Bíblia, no finalzinho do versículo 2, nós encontramos a seguinte expressão: acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, Jacó, aqui Israel, não pedia para que José fizesse isso. Nós vamos ver que a primeira vez que Jacó pede é depois que José relata os sonhos ao pai, e então os irmãos saem para a terra de Siquém. Lá no versículo 12, você pode olhar aí, 12 em diante. Mas aqui, José ele tem a intenção de ir bisbilhotar os seus irmãos e trazer então as notícias para o pai, ainda um pouco maturo, como nós já vimos. Mas olha só, José, ele tem recebido de Deus o sonho. E em todo momento nós vamos ver que José está perseverando em agradar a esse Deus. É por isso que José é transformado pela perseverança. A perseverança de José é em glorificar a Deus, em agradar a Deus, em prestar culto a Ele. E José vai fazer isso até o fim da sua vida. Mas aqui José, ainda no início, se torna um pouco infantil. Independente disso, Deus tem entregado a ele revelações daquilo que vai acontecer. Nós não vamos ter tempo para olhar todos os capítulos, do 37 até os 50, infelizmente não agora. Mas você sabe a história, que os irmãos de fato e o pai também se curvarão ante a José. E é o sonho aqui que José tem. Mas no fim do versículo 4, nós encontramos que os irmãos, por causa dos sonhos, por causa que José bisbilhotava, mas principalmente porque Jacó amava mais a José, Jacó aqui está imitando aquilo que ele aprendeu, porque a sua mãe o amava mais e seu pai amava mais a Esaú. E Jacó passa então isso a seus filhos. Se nós estivéssemos ainda observando a vida de Jacó, nós veríamos
e os pecados de Jacó já foram perdoados. Você lembra disso? Jacó é transformado e agora ele se chama Israel. Deus salva, Deus luta. Mas Jacó ainda vai pagar, em certo sentido, vai sofrer as consequências dos seus pecados. Isso vai acontecer. Nós vamos ver mais adiante aqui. Os irmãos, porque o pai amava mais a José, odiavam a José. Fim do versículo 4, olha na sua Bíblia. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Essa expressão que não lhe podiam falar pacificamente é que os irmãos tinham tanto ciúmes de José, odiavam tanto a José, que eles não podiam mais nem cumprimentar a José. Eles não queriam nem olhar na cara dele, nem dar um joinha. Eles não faziam isso mais, porque eles odiavam a José. Nós percebemos o quanto o ciúmes, ele é mortal e traz sérias consequências dentro da vida familiar. Mas por causa também dos pecados de Jacó, os filhos, os seus outros filhos, odeiam o seu irmão mais novo, José. Na verdade, o penúltimo, né? Porque ainda já existe aqui Benjamim, odeiam o seu irmão e não podem nem mesmo cumprimentar o seu irmão. Jacó é corajoso em enviar José para ver seus irmãos, lá no versículo 12 e versículo 13. Se você lembra da história, talvez Jacó esteja aqui preocupado com os seus filhos na terra de Siquém, porque em outro momento, esses mesmos filhos, especificamente aqui Simeão e Levi, eles vão matar os simequitas, porque eles abusaram da irmã Diná. Isso se encontra lá no capítulo 34, você pode aí virar a sua página na Bíblia e dar uma olhada nesse texto. Eu não vou ler com vocês, tá bom? Mas provavelmente Jacó esteja preocupado com seus filhos por aquilo que já aconteceu há 2 anos atrás. A partir do versículo 25 do capítulo 34, você vai encontrar a traição de Simeão e de Levi, que mataram os simequitas porque eles abusaram, então, de sua meia-irmã, Diná. Então, Jacó envia José para ver os seus irmãos. Provavelmente, irmãos, José caminhou 80 quilômetros e depois mais 21 para encontrar os seus irmãos em Dotã. José, se nós fizéssemos uma retrospectiva, ele é completamente diferente de Caim. Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 4. O pai, Adão, pergunta para Caim, na verdade Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? E Caim responde o seguinte, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Eu não sei onde ele está. Na verdade ele sabia, já havia assassinado o seu irmão. E José aqui é diferente. O homem o encontra, versículo 15, e pergunta, o que procuras? E apesar de toda a perseguição, apesar de todo o ódio, de todo o ciúme, José diz o seguinte, versículo 16, olhe na sua Bíblia. Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Então José está preocupado, de fato ele ama os seus irmãos. E ele está indo atrás dos seus irmãos, caminhando muito tempo, 80 quilômetros. E provavelmente aqui 101 quilômetros José caminhou até encontrar os seus irmãos. Mas por causa do ódio, os seus irmãos o viram de longe. Verso 18. E diziam um para o outro, vem lá o tal sonhador. Aqueles já estão zombando de José, mesmo à distância. E José vai passar agora pela tribulação, mas apesar disso ele vai perseverar. José é pego pelos irmãos. Rúben, que deveria ser o líder, pois é o primogênito, não tem mais palavra entre a família, porque Rúben se deitou com uma das mulheres de seu pai, cometeu um incesto. Então agora ele não é mais, ele é destituído da sua primogenitura. Simeão e Levi cometem um assassinato e são destituídos também depois de Rúben. E o próximo da história é Judá. Soberanamente, Deus reservou Judá. Porque quem vem da tribo de Judá? Jesus Cristo. Nós vamos encontrar lá na frente o próprio Jacó, Israel, abençoando a Judá, dizendo que Judá vai dominar sobre os seus irmãos. Que dentro da tribo de Judá existe um cetro de um rei, e este vai dominar então sobre os outros, sobre os reinos, sobre os povos. Jacó aqui está fazendo a profecia a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Rúben tenta impedir que seus irmãos, versículo 22, olha na sua Bíblia, tenta impedir que seus irmãos matem a José, pois essa era a intenção.
Rubem tem uma ideia, olha, vamos deixá-lo na cisterna, então ele pode ficar aí. Nós não vamos matá-lo, não vamos derramar sangue, ele vai morrer sozinho. Mas a ideia de Rubem era, então, restituir José ao seu pai. Rubem queria, de alguma forma, retornar a ter honra dentro da família. Mas os irmãos não ouvem a Rubem. Nós vamos ver lá no capítulo 42, que Rubem diz, vocês queriam matá-lo, eu disse para não fazerem, mas vocês não me ouviram. Nós somos culpados. Ele vai dizer lá no capítulo 42 de Gênesis. Nós não vamos ler esse texto, tá bom? E aqui Rubem tenta impedir, mas os irmãos não ouvem, pegam José, jogam na cisterna, e então Judá tem uma ideia brilhante. Não vamos matá-lo, vamos apenas vendê-lo para a morte incerta ou para a escravidão. Um autor, escritor, comentarista bíblico, encontrou 101 semelhanças entre a vida de José e a vida de Jesus Cristo. Nós sabemos que no Antigo Testamento nós encontramos vários tipos de Cristo. Significa não que eram pequenos cristos, mas que esses homens do Antigo Testamento representavam, exemplificavam de alguma forma Jesus que viria lá na frente. E José, na vida de José, encontraram então 101 semelhanças. E essa aqui é uma delas. Enviado pelo pai, odiado pelos seus, vendido por moedas de prata. Nós já estamos vendo aqui dentro desse texto. Então, José é vendido e é levado ao Egito. Mas em todo o texto, irmãos, nós podemos encontrar a providência divina. Rubens usa a seguinte expressão no versículo 22. Não ponhais mão sobre ele. E Judá, lá no versículo 27, usa a mesma expressão. Não ponhamos sobre ele a mão. Mas nós vamos aprender que não é a mão dos irmãos que estão sobre José, mas é a mão divina que está sobre José. É a mão divina que está guiando essa família pactual. José, então, vai salvar os israelitas da tribulação física, dando alimento para eles, futuramente nós vamos ver, como também da tribulação espiritual, livrando-os, resgatando-os dos cananeus, dos cananitas, levando-os para o Egito, e depois, então, essa família será abençoada e se multiplicará, como nós sabemos também na história. Então, José aqui está sob o controle divino. A mão do Senhor está sobre José e sobre toda essa história. E José, então, vai perseverar na tribulação. Nós não vamos encontrar nenhuma palavra de José de murmuração, de reclamação. Aqui, o autor, o narrador, Moisés, ele decide omitir o que José sentiu ou o que José falou quando ele é pego pelos irmãos. Mas nós vamos encontrar o que ele sentiu no capítulo 42. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 42, versículo 21. Gênesis 42, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Então, o texto aqui mais à frente, quando os irmãos já estão lá no Egito e encontram o governador do Egito, conversando uns com os outros, eles vão nos dizer aquilo que aconteceu com a alma de José, enquanto os irmãos o traíram e colocaram ele dentro daquela cisterna, dentro daquele poço. Lá no poço, José sentia angústia na alma e ele clamava aos irmãos. Ele chorava, possivelmente, mas os irmãos não lhe atendiam. Olha só o que eles fazem, verso 25. Sentando-se para comer pão, eles se juntam numa refeição, enquanto José agonizava dentro daquela cisterna. E aqui, essa refeição, que parece ser a última com José, enquanto eles estão entregando o seu irmão à morte, a próxima refeição que eles vão ter com José é quando José está à cabeceira da mesa, liderando-os como governador do Egito. Nós vamos ver isso também. A próxima refeição, José dá aos seus irmãos, e agora José está na cabeceira da mesa, comandando o seu lar, mesmo que os irmãos ainda não saibam que ali está José. Queridos, a mão de Deus está agindo em meio à tribulação para José. Isso não é diferente na minha e na sua vida. Deus é um Deus bom,
por mais que nós não entendamos os seus métodos, ele é soberano, como nós cantamos. E Deus é soberano e bom. Se Deus fosse apenas bom, ele seria um Deus incapaz, impotente. Se Deus fosse apenas soberano, eu e você estaríamos perdidos, porque nós somos maus. Se ele fosse soberano, ele poderia ser um Deus mau e fazer qualquer coisa. Mas ele é soberano e bom. E ele está agindo na história para preservar o seu povo, apesar de um deles, aquele que parecia ser o melhor dos irmãos, sofrer. E mesmo em obediência ao Pai, porque o Pai diz assim no verso 13 do capítulo 37, não apacentam teus irmãos ao rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E José respondeu, eis-me aqui. José está pronto a servir o pai, José está pronto a servir a família, e em obediência ao pai, em obediência à família, José é pego em tribulação. Isso me lembrou a história dos discípulos com Jesus, quando Jesus diz, atravessem o mar. E enquanto eles estão atravessando, sobrevém sobre eles forte tempestade. Em obediência a Jesus, eles passam pela tribulação, eles passam pela tempestade. Erram aqueles que dizem que, quando nós estamos obedecendo a Deus, nada de ruim nos acontecerá. Se você está doente, dizem estes, é porque você está em pecado. Não foi assim que os amigos de Jó disseram para ele? Algo de errado tem com você. Você está errando em alguma coisa. Nós estamos vendo na vida de José que não. Apesar da sua obediência, apesar da sua bondade, apesar da sua piedade, José é enviado para a tribulação. É Deus quem lhe dá a tribulação. E Ele está talhando com você. Ele está refinando você. Ele está tratando com você. Ele está cuidando de você. Ele está lhe tornando santo como Ele é santo. Nós devemos, como já aprendemos em outros textos bíblicos, abraçar o sofrimento e viver dentro do sofrimento para a glória de Deus. Eu não sei o que você faz quando sofre. E quando nós pensamos sofrimento, você não precisa pensar que alguém vai lhe pegar e jogar você no fundo do poço, na cisterna, ou tentar te matar. Eu tenho certeza de uma coisa, nós que estamos aqui essa noite, nós temos tribulação. Seja ela em grande escala para alguns ou em pequena escala. Você tem, apesar da sua idade, da sua experiência, da sua função, você passa por tribulação. E saiba que o Senhor está provando você. Davi pede, no Salmo 139, o irmão Zé deu para nós, lá no finalzinho, os últimos versículos, ele diz o seguinte, prova-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Conhece também os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau, então guia-me pelo caminho eterno. Davi deseja ser provado, ser talhado, ser afinado por Deus, para que ele possa trilhar, então, o caminho eterno. Deus é quem tem controle sobre a tribulação. E nós devemos perseverar na tribulação. Se nós olhássemos agora, lá em Números, capítulo 11, nós veríamos o povo de Israel, mais uma vez, murmurando contra Deus. E nós aprenderíamos com aquele texto, Números 11, mas também com a sua experiência pessoal, que onde há murmuração, há também incredulidade. Aonde há murmuração, há incredulidade e vice-versa. Onde há incredulidade, há também murmuração. Se você confia no Senhor, saiba que é o Senhor quem envia a tribulação para tratar com você. Persevere, então, na tribulação. Nós aprendemos que José persevera também na tentação. Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis 39. Vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos até o 23, até o fim do capítulo, tá bom? Gênesis 39, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio,
por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Vou abrir só um parênteses aqui. Nós estamos vendo que Deus está cumprindo a sua promessa para com Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, aqueles que abençoarem os seus descendentes. E por amor a José, nós lemos no texto bíblico, Deus também abençoou a casa do egípcio, daquele que ainda era ímpio, incrédulo, rebelde contra o Senhor. Versículo 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, grave essa expressão aqui, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. Essa é uma parte um pouco menor do que o capítulo 37, mas que nós vamos ter que trabalhar a mais aqui, tá bom? José, diz o texto bíblico, lograva sorte ante as pessoas que o encontravam, porque ele servia ao Senhor, porque José estava perseverando em agradar a Deus. E ao agradar a Deus, ao estar servindo ao Senhor, José é levado a um lar, onde ele trabalha, se esforça e então recebe a recompensa pelo seu trabalho. Mas, olhem comigo mais uma vez o versículo 10. Todos os dias, diariamente, insistentemente, a mulher de Potifar tentava a José para que este se deitasse com ela e tivesse relações sexuais. José está sendo aqui provado mais uma vez por Deus. Está sendo tentado contra a imoralidade. José teria aqui todas as oportunidades para voltar as costas para Deus e então se deitar com aquela mulher, satisfazer os desejos dela e dele, sem que ninguém o soubesse. Mas ele diz, versículo 9, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele reconhece contra quem ele vai pecar. Assim como Davi reconhece seu pecado no Salmo 51. Contra ti, Senhor, eu pequei, e somente contra ti. Davi havia mentido, Davi havia assassinado, Davi havia abusado daquela mulher, mas ele sabe contra quem é a ofensa. E a ofensa tem o tamanho daquele que é ofendido. Deus. Ela é infinita, ela é eterna. Então José reconhece isso, sabe? Ele pecar não seria apenas contra Potifar, mas contra Deus. Ele estaria ofendendo a Deus.
pecando daquela maneira. Mas José sofreu tentações diárias daquela mulher. E ele pagou por isso, porque no final, ele, certo, fugindo da tentação, como Paulo nos instrui no Novo Testamento, fugindo da imoralidade sexual, ele é preso, levado ao cárcere. E ele paga por aquilo que ele não fez. José, por viver e por insistir na pureza, é levado ao cárcere. E eu pensei, se muitos de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, teríamos a mesma disposição de enfrentar o cárcere para que mantivéssemos a nossa pureza. Nós somos tentados todos os dias contra a imoralidade, pela imoralidade, porque nós vivemos em um mundo imoral. E muitas vezes nós também nos tornamos imorais. Estamos com um pé naquilo que desagrada ao Senhor e estamos tentando com o outro pé alcançar as coisas que agradam ao Senhor. Diz o texto que José era formoso de porte e de aparência. Aquilo que José era chamava a atenção daquela mulher. E a mesma coisa acontece também na sua vida. Aquilo que você é talvez chame a atenção de alguém para tentar você. Mas de modo não específico, não pessoal contigo, mas geral, nós vamos encontrar essa mesma tentação espalhada no mundo em que nós vivemos. E aí, todos os dias, nós vamos sofrer esta mesma tentação para nos deitarmos com a imoralidade e então desfrutarmos dela. Seja algo exposto em um outdoor, seja as palavras que você ouve assistindo novela, seja aquilo que você curte enquanto você está na internet, essas coisas vão oferecendo a você a imoralidade. E pouco a pouco nós vamos vivendo a imoralidade. Pouco a pouco. Eu lembro de, certa vez, no Cine, com os jovens, nós estávamos conversando, discutindo até que ponto nós iríamos com a mídia. Não essa mídia aqui, tá bom? Que a Irna preparou, não essa. Mas a mídia que nós desfrutamos lá, assistindo um filme. Especificamente era sobre filmes que nós estávamos falando. Nós assistiríamos. Eu lembro de que a Cássia, não sei se ela queria que eu falasse o nome dela aqui, mas eu vou falar, com todo respeito, pastor. A Cássia disse o seguinte: então, nós chegamos à conclusão que nós não podemos assistir quase nada. Lembra disso, Cássia? E aí nós chegamos à conclusão, de fato, nós então quase não podemos assistir nada mais. E aí eu temi durante muito tempo estar sendo radical com isso. E sempre tento retornar para ver se eu posso permanecer na frente da televisão e eu vejo que não dá. Para mim não dá. Eu não sei se para vocês dá. Mas pouco a pouco, queridos irmãos, por nós gostarmos de certo tipo de filme, gostarmos de certo tipo de música ou gostarmos de certos lugares, nós nos entregamos ao pecado. Nós chegamos a rir com aquilo que é pecaminoso. Nós zombamos como o mundo também zomba. Nós nos sentamos na roda dos escarnecedores e lá nós permanecemos. Você está sendo tentado todos os dias contra a imoralidade. Todos os dias. Eu não sei a forma com que você está sendo tentado. Especificamente, você, eu não sei. Nós sabemos, nos dias de hoje, muito se fala a respeito, por exemplo, de pornografia. Principalmente entre os jovens, nós vamos escutar esse tipo de estudo e pregação. Mas, apesar de ser forte essa palavra, é difícil de dizer aqui na frente dos irmãos, tá bom? Peço perdão se os ofendi. Apesar de ser difícil dizer isso, claramente, sim, nós vivemos e nós assistimos esse tipo de conteúdo, não apenas explicitamente, não escancaradamente, mas pouco a pouco naquilo que nós ouvimos ou que nós assistimos. E aí todos os dias você está sendo tentado. Eu cheguei a pensar, certa vez, que eu não teria mais o que fazer de diversão com a minha família se não fosse assistir um filme. Mas, a verdade, eu mesmo estava viciado nisso. Porque antes, era capaz de passar horas e horas, dias e dias, assistindo o mesmo conteúdo. E rir daquilo que é pecaminoso. E você sabe que é, se você o faz. E José foi tentado da mesma forma contra a imoralidade. Aqui, escancaradamente, uma mulher o puxou. E
nós poderíamos ver, se o nosso foco fosse apenas esse texto, que essa mulher está agindo como os homens daquela época. Ela quer tanto aquilo, sendo usada pelo diabo, que ela tem uma posição masculina. E segura José, rasga suas vestes, para que então abusasse de José. Quando nós encontramos textos a respeito disso, nós vamos ver que os homens o faziam. E aqui essa mulher toma uma posição masculina para que pudesse então se deitar com José. A tentação para José chegou a tocá-lo e rasgar as suas vestes. Mas José, felizmente, fugiu para que pudesse então agradar a Deus, para que não pecasse contra o Senhor. Ele continuou aqui, trabalhando e se esforçando. Aqui nós já vemos um José diferente do capítulo 37. Não é mais aquele que vai cutucar o seu líder e dizer: olha, tem gente pecando, seus filhos estão lá, eles não estão fazendo coisas boas. Aqui José, ele não faz isso, ele não entrega a mulher para Potifar. Ele luta todos os dias. Todos os dias. E a mulher chega a rasgar as suas vestes. Você está disposto ou disposta a ir para o cárcere, a sofrer perseguição para se afastar da imoralidade? Foi o que José fez. Você tem fugido da tentação sexual? O Senhor te ajude. José persevera na tribulação, José persevera na tentação. Mas José também persevera na promoção. Porque José é pego, é levado ao cárcere e diz no final do versículo, no final do capítulo 39, versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Estamos vendo aqui, mais uma vez, a mão divina conduzindo a história de José. Mesmo levado ao cárcere, Deus ali o está abençoando. E José, então, no capítulo 40, ele vai ajudar os seus companheiros de cárcere, pois estes têm um sonho, o sonho do copeiro-chefe e o sonho do padeiro-chefe, que haviam sido mandados para o cárcere pelo próprio rei do Egito, o faraó, pois estes haviam desagradado o faraó. Então o faraó, furioso com eles, envia os dois para a prisão. E você lembra do sonho dos dois? O copeiro-chefe tem um sonho, o padeiro-chefe tem um sonho. No dia seguinte, José os encontra com um semblante muito triste e pergunta para eles por que eles estão assim. E eles contam o sonho. E José, rendendo glória a Deus, diz para eles que a interpretação pertence ao Senhor Deus. Vemos José reconhecendo que é Deus quem faz. E ele vai fazer isso publicamente na frente do faraó. Nós vamos chegar lá. E aqui esses dois contam um sonho, José interpreta os sonhos. O copeiro-chefe se esquece de José, porque o padeiro vai ser morto. José diz isso para ele no dia do aniversário de faraó. E o copeiro, então, no mesmo dia, será restituído ao seu cargo. E ele, então, vai servir, mais uma vez, as mãos de faraó. Mas o copeiro se esquece dele. 2 anos depois, 2 anos no cárcere, preso por aquilo que ele não fez, faraó tem um sonho. Deus dá um sonho a faraó. E faraó sonha 2 vezes e José vai dizer que é o mesmo sonho, é apenas o mesmo significado. As vacas magras, as vacas gordas, as espigas boas, as espigas ruins. Você lembra do sonho? José vai dizer para faraó, porque faraó manda chamá-lo, que Deus está fazendo. Olha só. A partir do versículo 14, do capítulo 41. Verso 14, capítulo 41. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. Eu gostaria de abrir mais um parênteses aqui. Enquanto lá na história de Jacó, um símbolo da vida de Jacó são pedras. Ele se deita na pedra, ele levanta uma coluna. Aqui o símbolo da vida de José são as túnicas. Recebe uma túnica, é rasgada a sua túnica, veste uma túnica e no final ele vai ter mais uma túnica para se apresentar à sua família.
Nós estamos vendo aqui, essa palavra que ele mudou de roupa, foi colocada sobre ele uma túnica, para que ele pudesse então se apresentar ao faraó. Verso 15, este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Queridos, Faraó era considerado um Deus. José está diante dele, mas diz a verdade. Deus, ele diz, Deus é quem vai responder o seu sonho. Desbancando o Faraó do seu reinado como Deus e colocando Yahvé, o único e verdadeiro Deus, no seu devido lugar. Deus vai dar resposta. Ele vai repetir isso mais 2 vezes para aquele que se considerava um Deus. Então, verso 37, que vai ser o nosso foco aqui. Olha aí, do capítulo 41. O conselho que José deu a Faraó foi agradável para Faraó e para todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Significa quase que Faraó está adotando José como seu próprio filho e colocando-o sobre governador de todo o Egito. Eu não sei como você agiria, eu sei como eu agiria. Depois de sofrer perseguição, depois de ser vendido como escravo, depois de ter sido caluniado e ter passado anos na prisão, eu tenho certeza como eu tentaria agir no momento em que me tornasse governador do Pará. Quem sabe um dia, né? Não, estou brincando. Como eu gostaria de agir, como a carne gritaria para que eu fizesse. Aquele momento em que recebesse poder. Dizem que nós conhecemos um homem quando nós entregamos poder a ele. E nós conhecemos a José assim que ele recebe poder. Porque ele persevera na promoção. Ele saiu do cárcere, deixou a sua família, e agora ele foi promovido, ele vai ganhar até mesmo uma esposa. A esperança para você que está aqui essa noite. Ele ganhou uma esposa de Faraó, teve 2 filhos com ela, Efraim e Manassés, esses 2 serão adotados por Jacó lá na frente. Receberão também uma tribo do patriarca. E José diz o seguinte, versículo 51, olha na sua Bíblia. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra de minha aflição. O que José está fazendo aqui? Você consegue perceber? Reconhecendo que foi Deus quem fez. Ele está se voltando para Deus e dando glória a Deus. Irmão, se é difícil louvar a Deus no meio da tribulação, eu tenho certeza que é mais difícil louvar a Deus no meio da promoção. Porque com facilidade você e eu nos esquecemos do Senhor quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem na sua vida, você se esquece de Deus. Você se orgulha. Você acha que você quem fez. Então o Senhor fica de lado. Esquece suas devocionais, sua leitura bíblica, não preciso mais ir à igreja, esqueça a oração, mas é só Deus começar a apertar que você retorna. Quando Deus aperta, quando Deus põe a mão, então nós retornamos. Pense em Davi. Davi, ao cometer o seu pecado, ele passa anos, na verdade meses, né? Sem confessar o seu pecado, agindo normalmente. Ele continua na sua função de rei, continua liderando o seu povo nas guerras, como se nada tivesse acontecido. Até que Natã chega e diz para ele, você é o homem
que roubou essa ovelha e matou o seu dono. Você é esse. Você quem fez. Você é esse pecador. Então Davi reconhece. Tudo estava normal na vida de Davi, até que seu pecado é exposto, até que ele é escancarado. E aí ele vai dizer, tanto no Salmo 32 como no Salmo 51, que a mão de Deus pesava sobre ele, que seus ossos estavam doendo por causa do seu pecado. E então ele se voltou para o Senhor. Então confessei o meu pecado, Salmo 32. E o Senhor foi misericordioso, me perdoou o pecado e me livrou da aflição. Quando eu e você estamos passando pela bonança, pela promoção, como é fácil nos esquecermos de Deus. Então não sei se nessa noite você está na promoção, se você está na bonança, se tudo vai bem contigo. Eu quero te lembrar de uma coisa. A glória é ao Senhor. Nós não usamos glória a Deus apenas como um jargão, não faça isso. Mas de fato, renda glória a Jesus Cristo pelo que Ele tem feito na sua vida. Seja na tribulação ou seja na promoção. Persevere em agradar a Deus, também na promoção, também na bonança, também quando o Senhor te fizer grandes coisas. Como diz o Salmo 126. José se volta para o Senhor. E José continua trabalhando. Ele não se senta num divã e curte agora a sua riqueza. Ele continua trabalhando e a diferença entre José e seus irmãos é gritante. Olha só o fim do versículo 57. O fim do capítulo 41, verso 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José continuava alimentando o mundo e olha só como começa o capítulo 42. Olha na sua Bíblia. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí olhando uns para os outros? Por que vocês estão aí sentados sem fazer nada, preguiçosos? Nós estamos vendo aqui o narrador Moisés mostrando a diferença gritante entre José, aquele homem bom que está servindo no Egito, e seus irmãos, que são em maioria mais velhos, mais fortes em casa, olhando uns para os outros, sem fazer nada. E o pai, já velho, é aquele que deve aqui alertá-los. Quando nós estamos vivendo para agradar ao Senhor, nós trabalhamos com afinco para que o nome do Senhor seja levado adiante, para que a glória do Senhor seja vista por outros. Mas quando nós estamos em pecado, e um pecado leva a outro, um abismo a outro abismo, é assim que nós aprendemos as Escrituras. Nós vemos aqui os homens que estavam dispostos a se tornarem assassinos, se tornam também preguiçosos, procrastinadores. Quando nós estamos em pecado, nós atraímos outros pecados a nós. Mas nós precisamos encerrar, não é mesmo? Esse nosso estudo. Então, vá para o capítulo 50 comigo, por favor. Nós vimos que José persevera na tribulação, persevera na tentação, persevera na promoção, e José persevera também na devoção. Tudo com som para que você decore ao ir para casa, tá bom? Persevere na tribulação, persevere na tentação, persevere na promoção e persevere também na devoção. Você conhece a história, como José se revela aos seus irmãos, como José trata com seus irmãos, e então Israel morre. E ao morrer Jacó, os seus irmãos, verso 15 do capítulo 50, ficam preocupados e dizem: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Eles sabem que o mal que fizeram a José, então vai se voltar contra ele. Eles vão mentir para José, dizendo o seguinte: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo, um parênteses aqui, quando eles odeiam a José, eles vão para José. Fala, meu irmão, tá bom? É assim que nós fazemos quando nós estamos com ódio no coração. É assim que fez também Sara, ao olhar para Abraão e dizer o seguinte: olha, expulsa essa mulher e o filho dela. Ela parou de ter nome, Agar, e passou a ser esta mulher e o filho dela. Manda eles embora daqui. É a mesma coisa aqui que os irmãos agora estão mudando, porque eles querem alcançar o coração de José e dizem: o teu pai, não é nosso, mas o teu. O teu pai ordenou antes da morte que perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado deles, verso 17,
porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Então, eles imploram primeiro para o nome do pai, para o luto, e apelam também para o nome de Deus. E eles chegam a dizer, o Deus de teu pai. Eles temem aquilo que José vai fazer. O que José pode fazer com todo esse poder, já que agora aquele que nos ligava não está mais no nosso caminho? E José, ao ver os irmãos prostrados diante dele, e dizendo, eis-nos aqui como os teus servos, verso 18, ele responde no versículo 19 e 20, o texto que nós conhecemos muito bem de cor. Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes para o mal, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus fez tudo isso. Foi Deus que fez isso. Não se preocupe. José, mesmo no fim da vida, ao olhar para trás, ele reconhece que foi Deus quem fez tudo aquilo. E ele persevera na sua devoção. Devoção é a mesma palavra para piedade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Piedade e devoção podem significar temor, reverência, religião, a estar diante de Deus diariamente para a sua glória. É o que Paulo insiste para que Timóteo faça. Seja um homem piedoso, cultive a piedade, persiga a piedade. E aqui José está demonstrando a sua piedade, a sua vida diante de Deus. Não se preocupem. Deus foi quem fez tudo isso. Vocês não fizeram nada. Você consegue reconhecer isso? Foi Deus quem lhe deu a tribulação? E foi Deus que lhe provou com a tentação? Deus a ninguém tenta. O diabo o faz. Mas Deus é soberano. A mão divina, a providência divina está na sua história. Diz Apocalipse que é o Senhor que tem o livro da vida nas mãos. Ele o escreveu. Ele é o único que pode abrir. Ele tem o controle sobre todas as coisas e José reconhece isso. Na minha versão, eu não sei se a versão de vocês é diferente, mas o versículo 20 diz assim, como eu já li. Vocês intentaram para o mal. Vós, na verdade, intentastes para o mal, porém Deus o tornou em bem. Eu não sei se a sua versão é a mesma, ou se existe alguma versão diferente aqui. Mas, no original hebraico, não está como está aqui em português. Porque quando nós lemos esse versículo em português, nós entendemos o seguinte. Os irmãos de José estavam fazendo mal. Então, Deus transformou esse mal em bem. Não é isso? Mas no original diz exatamente assim. Vocês intentaram para o mal, mas Deus intentou para o bem. Deus não foi pego de surpresa no meio do mal dos irmãos. Deus fez exatamente daquele jeito. Foi Deus que fez com que os irmãos jogassem José na cisterna. Foi Deus que vendeu José como escravo para o Egito. Foi Deus que fez ele fugir pela janela da esposa de Potifar. Foi Deus que o jogou no cárcere. Foi Deus, então, que o colocou como governador. E foi Deus que faz, então, a obra final do povo de Israel. Deus foi quem fez. Deus, na verdade, intentou para o bem, para fazer como vocês estão vendo agora, para que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. José é então elevado aqui por Deus para que possa salvar o seu povo fisicamente, espiritualmente e lhe mostrar amor recíproco. Não se preocupem, não temam. E mais uma vez aqui José, ele aparece como um tipo de Jesus Cristo. Foi Deus quem fez e Jesus reconhece isso. A obra do meu Pai, eu estou aqui para obedecer. Nada posso fazer de mim mesmo, faço apenas por Ele. Vou até o fim. Ele chega a dizer em João 12, lá a partir do versículo 24, a minha alma está angustiada, e que direi eu agora? Livra-me desta hora? Mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus reconhece que é o Pai quem está fazendo. O Deus Pai matou o seu filho Jesus na cruz. Foi Ele quem fez, por amor ao pecador. Eu e você. Aleluia. Bendito seja o Senhor eternamente. Mas persevere, querido irmão e querida irmã.
Persevere em meio às tribulações da sua vida. Quando a tempestade lhe sobrevier, persevere. O Senhor está provando você, Ele está lhe tornando santo. Persevere também quando a tentação chegar, e ela vai chegar diariamente na sua vida. Diariamente. Fuja da tentação, fuja da imoralidade. Persevere também na promoção, persevere quando tudo estiver bem contigo. Quando as notas forem boas, quando o salário chegar, quando a feira for feita, persevere em agradar ao Senhor. E persevere também na devoção, até o fim da vida, como José fez. Persevere também na devoção. Que o Senhor nos ajude e aplique essa palavra ao coração. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, nos achegamos ao Senhor, agradecidos pela Santa Escritura, pela palavra do Senhor que é viva e eficaz, como espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas, e não há ninguém que possa se esconder ante a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique a mensagem do Espírito Santo ao coração dos meus irmãos e ao meu coração esta noite, e nos ajude a perseverarmos na tribulação, na tentação, na bonança, na promoção, e também perseverarmos em devoção ao Senhor. E que isso seja feito todos os dias, assim como somos atacados todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, por favor, porque nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não vamos perseverar. Mas nós louvamos o Senhor e o agradecemos, porque nós temos certeza de que o Senhor vai preservar os seus filhos até o dia final. Bendito seja o Senhor eternamente. Muito obrigado porque o Senhor vai nos preservar, porque o Senhor vai nos recolher junto do Senhor. E o Senhor vai nos santificar enquanto estivermos aqui. E finalmente estaremos contigo. Sem as lutas que essa vida apresenta, sem as tentações que essa vida apresenta, sem a escuridão que essa vida apresenta. Mas junto do Senhor, em alegria plena, satisfeitos, sem pecado. Bendito seja o Senhor. Obrigado por essa noite, ó Deus, pela igreja do Senhor reunida, nos lares e aqui. Que o Senhor seja glorificado e honrado esta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.